Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área, e nesse tema vamos listar os clubes que mais conquistaram títulos no século XXI, considerando apenas conquistas de caráter nacional e internacional. Então antes de mais nada, deixe o seu like para ajudar na divulgação e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Valeu, tamo junto! Como todos vocês sabem, o século XXI teve início no ano de 2001, e a lista de campeões que serão listadas no vídeo começam a partir daquele ano. Outra coisa que também precisa ser mencionada é que competições nacionais de divisão de acesso, como Série B, C ou D, não serão contabilizadas porque, como o próprio entendimento já responde, são divisões de acesso e não o campeonato principal, ou seja, a Série A. Títulos internacionais amistosos e de pré-temporada, como por exemplo a Florida Cup, também não será levado em conta. Entendido e interpretado, vamos ao vídeo. Muitos clubes tradicionais conquistaram apenas um título de expressão no século XXI, seja ele de caráter nacional ou internacional. Pegando do ano mais antigo para o mais recente, o Paysandu em 2002 foi campeão da Copa dos Campeões Regionais em final sobre o Cruzeiro, e com a conquista desse título nacional disputou a Copa Libertadores em 2003. Em 2004, o Santo André pela primeira vez disputou a Copa do Brasil, e numa campanha surpreendente onde eliminou times como Atlético Mineiro e Palmeiras, foi campeão em pleno Maracanã sobre o Flamengo. Em 2005, outro modesto o time de São Paulo venceu a Copa do Brasil, sendo ele o paulista de Jundiaí, que durante toda a campanha só enfrentou clubes que na época estavam na Série A do Brasileiro. Em 2008, o Sport se tornou primeiro e até hoje o único time do Nordeste a vencer a Copa do Brasil, em final emocionante contra o Corinthians. Em 2011, o Vasco fez a melhor temporada até então no século XXI, tendo vencido a Copa do Brasil sobre o Coritiba e brigado pelo título do Campeonato Brasileiro. E em 2016, a Chapecoense foi finalista da Copa Sul-Americana, mas infelizmente a final não aconteceu devido ao trágico acidente aéreo, e no gesto de fair play, o Atlético Nacional abriu mão da disputa e a Conmebol proclamou a Chape campeã da Sula. O Grêmio, nesse século, quase sempre faz boas campanhas, embora no período tenha amargado 2 rebaixamentos para a Série B e ficado nada menos que 15 longos anos sem ganhar nenhuma competição de caráter nacional ou internacional. De 2001 para cá, o imortal tricolor venceu 4 títulos de expressão, sendo 2 Copas do Brasil, a de 2001 sobre o Corinthians e a de 2006 sobre o Atlético Mineiro, quando quebrou o longo jejum. Em 2017 venceu a Copa Libertadores sobre o Lanús da Argentina, e em 2018 foi campeão após disputa de pênaltis da Recopa Sul-Americana sobre o Independiente da Argentina. O Atlético Paranaense vem se consolidando como um dos maiores times do Brasil no século XXI, com boas campanhas na Série A do Brasileiro, presença constante em competições da Conmebol, além de revelar bons jogadores que lhe rendem milhões de euros em vendas. O Furacão desse século acumula 5 títulos relevantes, sendo a maioria de caráter internacional. O Atlético abriu o século XXI sendo campeão brasileiro, em final sobre o surpreendente São Caetano. A outra conquista nacional foi a da Copa do Brasil de 2019, quando superou o Internacional. O clube possui 2 Copas Sul-Americanas, a de 2018 ganha nos pênaltis sobre o Júnior Barranquilla da Colômbia e a de 2021 sobre o Bragantino. Em 2019, na última edição da extinta Copa Suruga, que naquele ano recebeu o nome de Levain Cup, o Furacão conquistou a taça em cima do Shannon Bellmare do Japão. O Fluminense do técnico Fernando Diniz foge do habitual no futebol brasileiro e continental e vem praticando um futebol interessante de se assistir, e o resultado veio com as conquistas de títulos importantes. O tricolor no século XXI acumula 5 títulos de expressão, sendo 3 nacionais e 2 internacionais. Em 2007, o Fluminense venceu a sua única Copa do Brasil até hoje, quando bateu na final o Figueirense. Em 2010 e em 2012 foi campeão brasileiro, e curiosamente os vices foram Cruzeiro e Atlético. Em 2023, enfim o Fluminense lavou a alma e conquistou o tão sonhado título da Copa Libertadores em final diante do Boca Juniors. E em 2024, o tricolor confirmou que é o melhor time do continente ao derrotar o algoz de outras épocas, a LDU, na final da Recopa Sul-Americana. 2024 é sem dúvidas o pior ano da história do Santos, isso porque o clube pela primeira vez vai jogar a Série B do Brasileiro e também nem sequer disputar a Copa do Brasil conseguiu se classificar. Dentre os 4 grandes do estado de São Paulo, o Peixe é o que menos conquistou títulos relevantes no século XXI, com o clube tendo acumulado 5 conquistas. Foram 2 campeonatos brasileiros, o de 2002, última edição do mata-mata, quando bateu na final o Corinthians, e o de 2004, quando nas rodadas finais tomou a liderança do Atlético Paranaense. Em 2010, o clube venceu a Copa do Brasil pela primeira vez em final sobre o Vitória da Bahia. Em 2011, na consagração da geração de Neymar, Ganso e demais meninos da Vila, o Santos foi campeão da Copa Libertadores sobre o Peñarol. E em 2012, na final da Recopa Sul-Americana, o Santos foi campeão em cima da Universidade de Chile, comandada por Jorge Sampaoli.
O Atlético Mineiro no século XXI só foi ganhar títulos relevantes a partir da década de 2010, passando pelos anos 2000 sem ganhar nada relevante, e para piorar, no período, ainda acumulou um rebaixamento para a Série B. Com o vice-campeonato brasileiro de 2012, o Galo em 2013 estava de volta à Libertadores após mais de 10 anos, e numa campanha repleta de viradas e emoção, conquistou o título sobre o Olímpia. Em 2014 foram 2 títulos relevantes, o da Copa do Brasil em final diante do rival Cruzeiro e o da Recopa Sul-Americana diante do Lanús. Passado alguns anos, o Galo em 2021 fez grandes investimentos e fez sua melhor temporada no século, quando além do estadual venceu também o Campeonato Brasileiro após 50 anos e a Copa do Brasil sobre o Atlético Paranaense. E em 2022 o clube foi campeão da Supercopa do Brasil em final diante do Flamengo. O Cruzeiro ainda passa por reconstrução depois de quase falir e ficar 3 anos consecutivos na Série B do Brasileiro. E empatado com o rival Atlético Mineiro, o clube também possui 6 títulos relevantes no século XXI, todos eles de caráter nacional. Em 2003, na edição de estreia dos pontos corridos, o clube foi campeão brasileiro. Em 2013 e em 2014 foi bicampeão nacional sob o comando de Marcelo Oliveira. São 3 Copas do Brasil, a de 2003 sobre o Flamengo, a de 2017 também sobre o Flamengo e a de 2018 sobre o Corinthians, com o Cruzeiro se tornando o primeiro e até hoje único clube que venceu a Copa do Brasil por 2 anos consecutivos. O Internacional no século XXI não ganhou nenhum título de caráter nacional, e olha que não foi por falta de tentativas, já que o clube foi 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil e nada menos que 5 vezes vice-campeão brasileiro. Foi somente nesse século que o Inter fez jus ao nome Internacional. Isso porque todos os títulos relevantes conquistados até agora foram com esse caráter. Em 2006 sobre o São Paulo e em 2010 sobre o Chivas Guadalajara do México, o Inter foi campeão da Libertadores. Ainda em 2006, em final diante do Barcelona, o Inter foi campeão do mundo. Em 2007 sobre o Pachuca do México e em 2011 sobre o Independiente foram ganhas as Recopas Sul-Americanas. Em 2008 sobre o Estudiantes, com o gol do título saindo na prorrogação, o Colorado venceu a Copa Sul-Americana. E em 2009 sobre o Oita Trinita do Japão foi ganha a Copa Suruga Bank. O São Paulo, mesmo ficando 10 anos consecutivos nesse século sem ganhar nada, ainda assim está na lista dos maiores vencedores de títulos relevantes, totalizando até agora 8 conquistas. Em 2006, 2007 e 2008, o tricolor foi tricampeão brasileiro, algo até hoje jamais repetido por nenhum outro clube. Em 2005, o São Paulo se tornou àquela altura o primeiro tricampeão da Libertadores no Brasil, quando na final superou o Atlético Paranaense. Ainda em 2005 se tornou primeiro e até hoje único tricampeão mundial ao bater na final o Liverpool. Em 2012, o São Paulo foi campeão invicto da Copa Sul-Americana, em final contra o Tigre da Argentina. Em 2023, enfim, o clube venceu a Copa do Brasil, quando na final levou a melhor sobre o Flamengo. E em 2024, o tricolor abriu a temporada sendo campeão da Supercopa do Brasil sobre o rival Palmeiras, se tornando o primeiro time brasileiro campeão de tudo, levando em conta todas as competições em disputa na atualidade. O Corinthians, na atualidade, não vive de sua melhor fase como em tempos passados, já que muitos problemas aparecem semanalmente e isso acaba que refletindo nos resultados em campo. Ainda assim, na década passada, o Timão foi o melhor time brasileiro, com conquistas relevantes e boas campanhas nas competições. São 9 títulos conquistados no século XXI, o que o coloca na 3ª posição dos maiores vencedores. A maioria é do Campeonato Brasileiro, títulos ganhos em 2005, 2011, 2015 e 2017. São 2 Copas do Brasil, a de 2002 sobre o Brasiliense e a de 2009 sobre o Internacional. Em 2012, enfim, o clube venceu a Copa Libertadores em final diante do Boca Juniors. Ainda em 2012 foi campeão do mundo em final diante do Chelsea. E em 2013, em final contra o São Paulo, o Corinthians foi campeão da Recopa Sul-Americana. Um dos times mais regulares e vencedores atualmente, o Palmeiras é o 2º clube que mais acumula títulos relevantes no século XXI, a maioria sendo conquistas nacionais. Entre 2001 e 2010, o Palmeiras não ganhou nada, mas em 2012 foi campeão invicto da Copa do Brasil em final diante do Coritiba. Outra Copa do Brasil foi ganha em 2015 em final contra o Santos. E em 2020 contra o Grêmio veio a 3ª Copa do Brasil no século XXI. São 4 conquistas do Brasileirão, em 2016, 2018 e em 2022 e 2023. A única Supercopa do Brasil foi ganha em 2023 sobre o Flamengo. No século XXI, o Palmeiras é o único time que venceu a Libertadores por 2 anos consecutivos, a de 2020 sobre o Santos e a de 2021 sobre o Flamengo. E em 2022 sobre o Atlético Paranaense, o Verdão venceu a Recopa Sul-Americana.
E o Flamengo, mesmo tendo passado em branco em 2023, acumulando 4 vices, 3 deles em competições relevantes, ainda assim se manteve no topo como o maior campeão do século XXI, considerando títulos nacionais e internacionais. A primeira taça do século foi a da Copa dos Campeões Regionais de 2001, em final ganha sobre o São Paulo. São 3 brasileiros, o de 2009, o de 2019, quando teve pontuação recorde, e o de 2020, quando confirmou a taça na última rodada, assim como em 2009. São 3 Copas do Brasil, a de 2006 sobre o Vasco, 2013 sobre o Atlético Paranaense e 2022 sobre o Corinthians. São 2 Supercopas do Brasil, a de 2020 sobre o Atlético Paranaense e a de 2021 sobre o Palmeiras. São 2 Libertadores, a de 2019 em virada emocionante sobre o River Plate e a de 2022 sobre o Atlético Paranaense. E a única Recopa Sul-Americana foi ganha em 2020 sobre o Independiente del Valle. E assim ficou a lista dos maiores campeões no século XXI, considerando apenas conquistas nacionais e internacionais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esqueça de curtir e de deixar a sua opinião nos comentários.